Liberdade de expressão, obra de arte. A arte e a liberdade de expressão estão intrinsecamente ligadas, sendo a primeira uma forma fundamental para a expressão de ideias, emoções e críticas, enquanto a segunda se trata do direito de manifestar essas expressões Eu fiquei mal. sem censura ou restrições arbitrárias. Estava pesquisando sobre os 11 tipos de arte e fiquei curioso porque achava que era só 7, mas adicionaram história em quadrinhos, jogos e arte digital. Pesquisei mais sobre o que é uma obra de arte e me deparei com esse texto. Com o passar do tempo, o conceito do que é uma obra de arte pode mudar, assim como podemos acabar criando uma nova forma de expressá-la. Aí pensei, é verdade. Então, diante disso, lembrei daquela famosa frase, a arte imita a vida. Essa frase carrega um ciclo interessante, porque se não tivermos uma vida, não terá nada para a arte copiar, e vice-versa. Mas o que é arte? E o que é vida? Parece algo complexo para respondermos, porque é mesmo. Em toda a história, para algo ser considerado arte, teríamos que ter a aprovação de várias pessoas, transformando essa arte em uma tendência. Mas a régua que mede o que é arte e o que não é, está cada vez menor. Nos anos 90, podíamos ver a banheira do Gugu na televisão. Esse quadro do Domingo Legal foi de sucesso na época, porém, com o decorrer dos anos, recebeu denúncias e polêmicas, principalmente por mostrar imagens de homens e mulheres com trajes de banho em horário nobre. Mesmo sendo algo simples, como pessoas se debatendo numa banheira, era uma brincadeira que se transformou em algo que muitas pessoas queriam estar vendo. Outro exemplo foi uma programação que procurava novos artistas independentes brasileiros para serem os novos ídolos do Brasil. É claro que estou falando de ídolos. A proposta era encontrar cantores e musicistas para serem a cara do brasileiro, mas acabavam achando as coisas mais horrorosas. Minha mente virasse sol, mas só chove, chove. E as mais engraçadas. Eu sou gay. De motinha, vá de carro que eu vou de motinha. E a internet tornou essas pessoas anônimas e famosas, não por serem boas, mas justamente por causa desse talento duvidoso. É o nosso bobo da corte nos tempos modernos. Para algo ser uma tendência, só basta ter audiência, mas a arte dos outros pode nos servir como incentivo, e ao pesquisar você encontra no total 11 tipos de arte, sendo a minha favorita o cinema. E com elas você pode expressar suas ideias, visões do mundo e criar um sentido para essas emoções que você sente. Eu toco bateria e resolvi aprender mais sobre, então pesquisei quais são os melhores bateristas. Apareceu Eloy, Ringo Starr, Chad Smith, mas um me chamou mais atenção do que os outros, John Bonham. Ele conseguiu influenciar vários bateristas, revolucionando a maneira de como tocar o instrumento. Mas o que fez dele ser um dos melhores bateristas de toda a história do rock? Vamos rebobinar a fita. Não, foi demais, mais pra frente. Isso aí. Esse é o John. Antes do sucesso, ele sempre gostou da bateria. Começou nas panelas de cozinha, aos 10 ele ganhou sua própria caixa e aos 15 ganhou uma bateria completa. Até que um dia começou a tocar bateria de forma séria. Esteve em várias bandas locais, tocava na escola, depois da escola, tocou em diversas bandas diferentes, até que entrou para uma banda que mudaria sua história para sempre. The name of the group, Led Zeppelin. Plan of Led Zeppelin. The Led Zeppelin. Popular band Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Greatest rock and roll band of all time. Bonham também tocou bateria para outros artistas, incluindo Family Dog, Screaming Lord, Lulu, Jimmy Stevens e Wiggs. John sempre esteve acompanhado de várias pessoas que gostavam do trabalho dele. Ele estava realizado, mas algo poderia estar errado que até hoje não sabemos se foi acidental ou proposital. John Bonham, found dead in bed yesterday in London. John Bonham, the drummer for Led Zeppelin, is dead at the age of 32. Bonham morreu aos 32 anos, após um dia no bar. O fim do Led Zeppelin era oficializado. Ele partiu para dar espaço para o novo, influenciando novos bateristas, assim como ele se inspirou em outros, e seus influências também foram embora, que preencheram o lugar de outros bateristas mais antigos. Você enxerga a beleza da noite e nesse momento existe um filme que passa na sua cabeça, das coisas boas e ruins. Seus pensamentos se transformam em felicidade e para externalizar você precisa de uma atitude ou de um registro. Para registrar esse momento merece uma foto, ou melhor ainda, uma pintura. Nesse momento você decide recriar o mundo real à sua maneira. Tudo à sua volta se transforma em tinta no papel. Assim era Van Gogh. Van Gogh nasceu em
1853. Suas primeiras pinturas eram cheios de vida, em contraste com as obras que estavam em alta na época. Naquele ano se via mais artes como essa. Ele pintava desde criança, mas diferente do John, Van Gogh se sentia deslocado e sozinho. Entrou em depressão depois de ir para Londres. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas ao longo dos anos enfrentou problemas de saúde e solidão até começar a pintar em 1881, tendo se mudado para a casa de seus pais. Em julho de 1890, ele se suicidou com um tiro no peito. Morreu jovem, igual John Bohan, aos 37 anos de idade. Anos mais tarde descobriram seu acervo de mais de 800 pinturas, e hoje as obras de Van Gogh estão entre as mais caras do mundo. Suas pinturas são algumas das mais reconhecidas do mundo da arte, influenciou inúmeros artistas posteriormente, e continua a ser estudada e apreciada em todo o mundo. Infelizmente não conseguiu estar vivo para assistir o sucesso de sua obra. Bem lá atrás, no início da indústria das animações, um personagem conseguiu conquistar o público do cinema mudo. Sabe qual era o motivo de tanto sucesso? O estilo da animação e as soluções criativas que o gatinho encontrava nas confusões que se metia. Você já deve ter reparado que estou falando do Félix, mas não vou falar dele aqui, só mencionar que ele inspirou outros personagens famosos mais pra frente. Em 8 de dezembro de 1941, o exército dos Estados Unidos começou a trabalhar com a Disney em seus estúdios. As animações eram vistas apenas como entretenimento, mas depois de vários conflitos, como o ataque a Pearl Harbor, as animações foram ganhando outra utilidade, como propaganda política. Durante a Segunda Guerra Mundial, vários desenhos foram feitos para aumentar o patriotismo, desumanizar o inimigo e incentivar o envolvimento da guerra. Os personagens que amávamos tanto eram sujeitos aos contextos da época, na maioria das vezes apenas para conscientizar e educar, especialmente as crianças, em temas complexos como saúde, sustentabilidade e inclusão social, tornando a mensagem mais memorável, até porque a maioria das crianças não tem o hábito de ler algo a respeito. Então, mostrar através de histórias e personagens lúdicos facilita bastante para a compreensão delas. E fazer essas animações especiais mudava drasticamente seu tom original, e até recriando essas histórias antigas que eram passadas de pai para filho. Isso nos leva para o próximo tema, que é o remake. Seja em filmes, em animações ou em jogos, a animação do Corcunda de Notre Dame da Disney é tão conhecida que você vai até se estranhar se eu te dizer que a obra original anos atrás não era nada infantil e inocente. Tinha um tom pesado e obscuro. Na obra original, a Esmeralda é morta enforcada pelo padre. Depois o padre morre do alto de uma torre com chamas abaixo dele, fazendo uma referência dele sendo jogado no inferno. E o que acontece com o Corcunda? Morre de tristeza porque não conseguiu ficar com sua amada. Eu tinha certeza que o desenho escondia algo sombrio. Agora faz todo sentido minhas suspeitas. A trama de Psicose teve seu tom totalmente alterado, com outros tipos de atores, com músicas diferentes. Me diz por quê? Por que você existe o Psicose de 98? Mas nem tudo é derrota. Tomb Raider, por outro lado, já ganhou uma modernização visual, além de uma narrativa mais completa. Isso permitiu acompanhar a necessidade dos novos jogadores de videogame. Mas até onde vai esse limite do remake? É preciso saber qual será a reação do público. Trazer o contexto de terror e perigo real é algo interessante para a franquia do Scooby-Doo, por exemplo. Mas na série Velma de 2021, desperdiçou todo esse contexto em personagens tão desconstruídos a ponto de ficarem detestáveis ou até desinteressantes. Fred deixou de criar planos e armadilhas para ser um bobão. Velma acabou virando uma chata que julga todo mundo. É uma ofensa para quem acompanhava Scooby-Doo no Cartoon. Essas recriações deviam dar nostalgia e trazer de volta histórias que muitas vezes moldaram a infância e a juventude de muitas pessoas. Alguns tipos de filmes estão ficando saturados. Eu sei que é desafiador inovar a todo tempo. Em um ano podemos assistir um filmaço e no ano seguinte a mesma produtora pode lançar o pior filme do ano. Vemos cada vez mais fracassos se repetirem em cada filme da Marvel. E a DC também não fica muito longe. O novo remake de Guerra dos Mundos, lançado em 30 de julho de 2025, virou alvo de chacota. Durante as 2 horas recebemos um excesso de propaganda da própria Amazon. Mas não é só por isso que o filme fracassou. Guerra dos Mundos é amplamente conhecido pelos outros filmes e também pelo livro dele. Parte das críticas é justamente comparando essas obras anteriores com o remake de 2025. Imagina a humanidade daqui a centenas de anos e as pessoas olharem para trás e se perguntarem: como será que eram os filmes depois de quase 100 anos de estudo sobre o cinema? Será que depois de 100 anos progredimos muito? Aí elas encontrarão isso e saberão.